Olá meus amigos, sou Ronaldo Gottlieb e vamos começar aí mais uma maratona de respostas das dúvidas de vocês, né? O pessoal que está perguntando aí pelo canal, muito bacana isso, gente. Eu fico muito agradecido do apoio de todos vocês. São elogios, são dúvidas, incentivos, isso é muito importante. Porque eu acho que, quer dizer, eu busco fazer valer a importância de que as pessoas conheçam os seus direitos. Até para não causar nenhum tipo de confusão, eu gosto sempre de lembrar que uma coisa é você estar devendo, é você ter se enrolado nas suas finanças, é você precisar resolver um problema. Outra coisa é você ser taxado aí de mal pagador, quase que de criminoso. O que eu busco fazer valer aqui nesse canal é a importância da pessoa conhecer os seus direitos. Como eu digo sempre, direitos, quem conhece, protege. À medida que você conhece os seus direitos, você passa a saber que várias dessas ameaças sofridas pelos devedores são abusivas, são ilegais. Quando você conhece os seus direitos, você passa a fazer com que eles sejam respeitados. E essa aqui é a nossa missão, é o nosso objetivo. Levar a vocês informações sobre direitos que são seus, direitos que já estão nas leis do nosso país. A questão é conhecer para proteger. E vamos começando aqui então, gente, com as nossas perguntas, que eu lembro, elas são respondidas pela ordem de chegada agora, toda quarta-feira, aqui no nosso canal. Quando você envia uma pergunta, nós retornamos a você com a informação de que a sua pergunta foi cadastrada, ela será respondida. E no dia do programa, né, o escritório do advogado, onde a sua pergunta for ser respondida, será respondida, você vai ser avisado. Quer dizer, você pode assistir todos os programas, mas em especial, aonde está a sua pergunta, você recebe uma notificação da nossa equipe, tá bom? Vamos seguindo lá. Então, começando, né, gente? Lembro ainda, né, primeiro os avisos. O seguinte, o sigilo do seu nome ele é protegido. Aqui eu só falo o primeiro nome, nada de sobrenome, nada de indicação, enfim, só o seu primeiro nome protegendo o sigilo, a sua privacidade, tá bom? Vamos lá então, gente. Me chamo Vanderlei e preciso de um conselho. Tenho uma dívida no cartão de crédito, estava pensando em negociar e pagar, mas infelizmente a empresa que trabalho já me avisou que vou ficar só mais uns 2 meses por causa da baixa produção. A empresa provavelmente está ruim e aí vai demitir algumas pessoas. Aí fiquei com medo de não conseguir honrar os pagamentos. O que o senhor me recomenda? Vanderlei, olha só, essa é uma questão muito específica. Se você tem recursos, você deve pagar o seu cartão de crédito e resolver isso o quanto antes. Se você não tiver recursos, o cartão de crédito, agora por uma nova legislação, que particularmente eu acho absolutamente ilegal, ele vai automaticamente, quando você não paga, quando você paga o mínimo e fica com isso por mais de 30 dias, ele já cria um empréstimo para você pagar. Eu acho que isso é ilegal, porque ninguém é obrigado a pagar empréstimo que alguém fez. Quer dizer, eu só tenho que pagar empréstimos que eu fiz. Não que a empresa de cartão faça para mim com juros elevadíssimos, abusivos, absurdos. Então, Vanderlei, o bom é você, já que tem 2 meses pela frente, limitar o uso desse cartão, quitar as parcelas que você tem, né, fazer uma reserva financeira e evitar o problema. Agora, se não tiver como, você vai enfrentar a cobrança abusiva e aí é aquela estratégia de ir negociando, esperar você ter recursos, proteger o patrimônio, que a gente fala muitas vezes aqui. Tá bom, meu amigo? Vamos seguindo lá, então, agora com a dúvida do Renato. Renato, ele diz o seguinte: sou microempreendedor individual na área de TI. Estou mergulhado em dívidas, sem saber o que fazer. Já assisti a algum dos seus ótimos vídeos, obrigado, meu amigo, e já estou pensando na possibilidade de deixar de pagar essas dívidas. Venho pagando juros sobre juros há anos, estendendo as dívidas e muitas vezes sem controle dos gastos. Não estou devendo cheque especial, somente empréstimos e cartões. Minha dívida total, juntando todas as instituições, está em R$83 mil. Só para o Santander e um novo empréstimo unificado. Esse empréstimo unificado é que os bancos pegam, juntam tudo, né? Às vezes a pessoa jurídica, como o nosso amigo aqui, pessoa física, cartão de crédito, e unificam tudo. Aliás, eu vou falar sobre isso no vídeo dessa semana também. Você assista lá a dica jurídica dessa semana, tá bom?
e outros empréstimos já existentes. O total até o momento é de quase 46 mil, só para o Santander. Só para o Santander é isso? Já tentei negociar com Itaú e Santander, mas não tem conversa. Isso é uma coisa, ele fala aqui, né, que está em dia. Quando você está em dia, é terrível, você não consegue negociar, é impressionante. Só quando você fica inadimplente, aí tem negócio. Em dia, não pensa nem conversar. Já agendei uma visita ao Nudecom, mas não tenho muitas esperanças. Trabalho com contrato de manutenção e recentemente meu principal cliente me notificou para venda para um grupo de investidores e provavelmente não serei reaproveitado, quer dizer, vai perder a renda. Estou tentando captar novos clientes para cobrir essa perda, mas com minha situação atual fica muito complicado. Só consigo pensar em pagar as contas. Se tiver como me orientar, eu agradeço. Se não, eu também agradeço. Mas é claro, Renato, que eu vou te orientar. Todo mundo que envia suas perguntas aqui recebe uma orientação, lembrando apenas que vai por ordem de chegada, né? Você mandou, às vezes demora um pouquinho, porque é um volume muito grande. Agora, se você adquirir um dos nossos livros, tem o Vencendo Dívidas e Cobranças Abusivas, o deixa eu ajeitar aqui, o Financeiramente Feliz e o Defenda-se, né? Você passa a ter prioridade aqui no canal. Quer dizer, se você adquiriu um dos livros, dos e-books mais precisamente, né? Porque você pode ler em qualquer computador, smartphone, tablet, ou então fazer o que eu fiz aqui, olha. Você imprime bonitinho, coloca uma capa em espiral e tem uma apostila à sua disposição. Você adquire uma delas, ou então as três que está lá na loja do nosso site, por um precinho super especial, né, no ibju.com.br, você passa a ter prioridade nas perguntas. Aí você manda a sua dúvida e diz assim, olha, eu adquiri um dos e-books ou todos os e-books. Quem adquiriu a trilogia tem mais prioridade. Quem adquiriu um ou dois deles tem uma prioridade um pouquinho menor. E a sua pergunta passa na frente, tá bom? Vamos lá seguindo então. Renato, você lembra, talvez já tenha visto em um dos meus vídeos, eu digo sempre o seguinte, existe estratégia para todo tipo de endividamento. Se você não pode pagar agora, mas pode pagar daqui a pouco, ou pode pagar parcelado. Se você tem o dinheiro, mas quer negociar boas taxas e etc. para pagar nas melhores condições possíveis, o menor valor possível. Ou se você não tem dinheiro, não tem previsão, não tem como pagar. Tudo depende de estratégia. Então, o que é preciso fazer? Um diagnóstico do caso, ver que riscos você corre com esse inadimplemento. Quer dizer, eu estou vendo aqui que você, cartões de crédito e cheque especial, eu costumo dizer muito que são dívidas que dificilmente serão cobradas na justiça, porque o banco joga aqueles juros inflados de 10%, 15% ao mês, o que ele dificilmente vai fazer valer na justiça, que respeita os juros da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil. Então ele dificilmente entra com ações desse tipo na justiça, que são ações longas, são ações caras, não é muita vantagem para ele não. E quando você também fala aqui que tem empréstimos, né, possivelmente empréstimos sem garantia, você me parece também que está bem protegido. Acho, né, claro, que 83 mil reais é muito dinheiro para você, para mim, para a turma que está acompanhando aí o nosso canal, mas para os bancos isso não é tanta coisa assim. E se não tiver garantias, eu não sei se eles levarão em consideração a possibilidade de ingressar com uma ação contra você. Mas, para finalizar, Renato, o ideal é fazer uma análise individual do seu caso, para você ter a certeza do que pode fazer, montar uma estratégia e passar a segui-la, ter a disciplina para segui-la, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, a gente fala aí, eu atendo as pessoas pelo Brasil todo, né? No Rio de Janeiro aqui, pessoalmente, ou então em outros estados, via Skype, WhatsApp, WhatsApp e o que é mais? E telefone, né? O mais simples, né? Então dá pra gente conversar, é só entrar em contato aqui com a equipe, com a Rafaela, agendar a consulta, ver as condições direitinho, não tem problema nenhum. Em São Paulo a gente também já está chegando para fazer nossas consultas pessoais, tá bom, gente? Vamos seguindo lá então. Giane, boa noite, doutor, recebi esse SMS. É verdade que eles podem fazer isso? Por dificuldade, deixei de pagar 2 parcelas do carnê. Acredito eu que não chega a R$1.000. Ela diz aqui, olha, contrato número tal, encaminhado para o departamento jurídico para possível ação de penhora. Olha só, Jane, é muito triste isso, né? A gente vê essa realidade que as empresas praticam dessa cobrança abusiva e ilegal. Penhora
é uma garantia do juiz. Quer dizer, quando alguém penhora um bem seu, não está tirando esse patrimônio. Está dizendo simplesmente, ele fica penhorado enquanto a gente discute lá a dívida e ele garante o pagamento. Mas olha só, quem determina a penhora é o juiz dentro de um processo. Não é a parte interessada. Não é a empresa que está te cobrando. E quando a empresa te assusta, te amedronta, né, ela viola um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, precisamente lá o artigo 71, que diz que cobrar mediante ameaças, mentiras, falsas afirmações, etc., é crime. Então você pode não só ignorar esse absurdo aqui, como você pode ir à justiça, pleitear a suspensão disso aqui e ainda pedir danos morais, por estar sendo cobrado de modo abusivo. Vale lembrar que o Código Civil, né, o nosso Código Civil também proíbe isso, que chama de coação, quer dizer, você está sendo coagido a cobrar. Se você tiver o interesse, defenda-se, é a nossa apostila, e aqui tem tudo prontinho, eu passo a passo para você, e a justiça é juizado especial, pequenas causas, sem precisar de advogado, você mesmo resolve tudo. Se você não tiver coragem, como é que contar com um advogado só para fazer a audiência? Está tudo explicadinho aqui. Modelinho, pronto, passo a passo, é só você colocar o seu nome. Olha, está aqui, modelo para suspensão, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Modelo de petição de suspensão de cobrança de dívida para ação nos juizados especiais. Está aqui o modelo prontinho, está tudo certinho, você só coloca a sua história. Olha, eu estou sendo cobrado dessa maneira por esse SMS. Junta uma cópia, né, faz aquele print da tela, juntou a cópia, ingressa, pede a sua indenização. Então, se você preferir, minha amiga, contrata um advogado, ele trabalha e ele vai saber fazer esse trabalho e resolver esse problema para você. Mas o importante é não se deixar intimidar e correr atrás dos seus direitos, tá bom? Pedir para suspender a cobrança abusiva, ilegal e pleitear danos morais. Juarez, vamos lá, Juarez, boa tarde. Eu falo assim, boa noite, um, boa tarde, outro, que é o pessoal enviou, né? Não sei a hora que a turma está assistindo os vídeos. No início de 2017, iniciei um curso de engenharia de produção na faculdade Anhanguera, mas por problemas financeiros não consegui dar continuidade aos estudos. Era cobrada uma mensalidade de R$ 439. Quando fui até a unidade para fazer o cancelamento, me disseram que não faria diferença se eu trancasse ou cancelasse a matrícula, pois eu teria que pagar o mesmo valor, que chega a quase R$10.000. É um dinheirinho bom em Juarez. Diante disso, fiz o cancelamento, mas aí começaram a vir cartas de cobrança, dizendo que eu poderia ter bens penhorados e responder em juízo. Juarez, mesma questão que eu acabei de conversar aqui com a Giane, tá? O credor não pode dizer que você vai ter bens penhorados, que o oficial de justiça vai na sua casa em 72 horas, etc. Isso quem determina é o juiz. Então, quando ele fala isso, ele está te ameaçando, está te coagindo, ele está te dando o direito de pleitear danos morais, porque isso está acontecendo. Você está sendo ameaçado, entendeu? Ameaçado e, inclusive, estão tentando fazer você crer que não tem direitos, o que é uma mentira. Vamos lá, então, vamos dar sequência aqui. Diante disso, fiz o cancelamento, mas aí começaram a ver... Bom, seguindo, logicamente isso me preocupou, porque ele está sendo cobrado. Fui até a unidade tentar resolver o problema, apresentei uma proposta para que eu voltasse a estudar pagando o mesmo valor da mensalidade, se eles poderiam anular a dívida. Quer dizer, você pensou, né, eu volto a estudar, pago a mensalidade e esquece o passado. Mas a atendente disse que não podia. Aí então perguntei se poderia falar com o reitor, e ela me disse que só havia diretoria. É difícil você conseguir chegar lá em cima, né, amigo? Ela negociava por um número, 0800, que ligava, não apresentavam propostas que você pudesse pagar. Quero saber se por eles terem restringido meu nome por essa dívida, caso eu procure outra instituição de ensino superior, se eu consigo mesmo, estando com o nome restrito, me matricular, né? Juarez, olha só, é interessante a sua pergunta, que muita gente confunde isso. A pessoa pensa assim, olha, eu estou com o nome no SPC, estou com o nome no Serasa, então eu não posso fazer crédito, eu não posso me matricular, eu não posso isso, eu não posso aquilo. O que não é verdade. O fato do seu nome estar inscrito no SPC, no Serasa, ele só quer dizer isso, que ele está inscrito. Então, se você vai a um banco, pedir um empréstimo, o gerente baixa lá a sua ficha e olha, tem inscrição no SPC, tem inscrição no Serasa, tem tantas inscrições aqui, tantas ali. Isso serve para ele analisar e decidir se vai ou não te emprestar dinheiro. Agora, você vai a uma universidade, o seu nome está sujo, o popular, né? Está sujo. A universidade olha e diz assim,
vou aceitar ou não vou aceitar esse aluno. Então, assim, não tem nada na lei que diga, se o nome está com restrição, não pode. É questão do que a faculdade vai decidir. Particularmente, amigo, como universidade é aquela história, você estuda e paga um mês. Se você não estuda, eles depois podem te cobrar e não vão renovar a sua matrícula, eu acho que você não vai ter grandes problemas não. Mas depende deles. Aprovar ou não aprovar é um direito de todos, toda empresa, né, gente? Isso é importante lembrar. Só o que acontece é que ela tem que colocar lá bonitinho por escrito. Olha, recusei o Juarez porque o nome dele está no SPC, mas tem que colocar por escrito, tá bom? Flávio, vamos lá. Me chamo Flávio, estou com alguns problemas e gostaria que você me tirasse uma dúvida. Tenho uma dívida para receber exatamente 1 ano e meio, no qual eu não recebo. Queria saber se posso entrar com mandado de segurança ou até mesmo com busca e apreensão, ação de execução, qual a mais viável? Flávio, olha só, mandado de segurança, ele existe apenas para coibir, né, a atitude de uma autoridade competente, né, de uma autoridade juridicamente competente. Não é para você cobrar e etc. É um caso específico, tá? O que você tem que fazer? Você está precisando querer receber uma dívida. Você precisa procurar um advogado e entrar com uma ação de cobrança. Se você tiver um título executivo, ele vai entrar com uma ação já de execução. Um advogado que você procure vai lhe orientar nesse caminho. Então você perde. A minha opinião, o que é o mais viável? Como eu não conheço exatamente qual é a dívida, o que você tem em mãos, eu te aconselho, amigo, a procurar um advogado para ingressar com essa ação, tá bom? Grande, ele vai saber exatamente qual o tipo de ação. Grande abraço, amigo, obrigado pela participação. Gema, boa noite, doutor Ronaldo. Vi um vídeo do doutor e gostaria de uma gentileza. Qual a melhor forma de quitar um imóvel financiado pela Caixa? Tendo em vista que meu marido perdeu R$6.000 de sua renda, pois foi demitido. A prestação de financiamento é justamente esse valor que estamos pagando há 3 anos. Nós fizemos essa aquisição pensando em vender a casa em que morávamos, mas aconteceu o estouro da bolha imobiliária e a nossa casa, que era avaliada em 600 mil, não é vendida nem por 450 mil. Alugamos por R$2.500, mas isso não paga nem metade do financiamento. E ainda tem um condomínio de R$1.000. Gema, é complicado mesmo, é muito complicado isso, porque você hoje está com financiamento, certamente é uma alienação fiduciária, que significa que se você não paga, o banco toma a propriedade com muita rapidez e leva a leilão. Eu tenho dito para vários clientes, minha amiga, que hoje esse procedimento é um pouco mais lento, né? Porque o banco sabe, como você falou aqui, existe uma bolha imobiliária, né? Existe uma crise muito séria no nosso país, então o banco pensa 2 vezes antes de tomar o seu imóvel, onde ele tem que pagar o imposto, ele começa a responder pelas dívidas do imóvel para levá-lo a leilão e dificilmente, né, conseguir alguém que arremate aquele imóvel porque a crise está muito pesada. O que eu te aconselho, minha amiga? Primeiro, dá uma olhadinha no seu contrato, vê se você tem alguma cláusula de garantia pelo valor da prestação, eu acho que não, mas alguns contratos, em especial Minha Casa Minha Vida, eles garantem a suspensão de prestações por 12, 24 ou 36 meses em caso de perda de renda. O seu eu acho que está fora disso, mas não custa uma análise, né? E aí é você até mesmo buscar, através de uma ação judicial, reverter esse quadro, né? Porque houve uma mudança drástica da situação, a perda de emprego e etc., tentar modificar isso em razão desse caso aí fortuito, né, de força maior, que é a perda do emprego. É uma tese, é preciso estudar direitinho. A sua resposta, minha amiga, tem que ser individualizada, demanda a análise do seu contrato, tá bom? Se você precisar, tiver interesse, entra com manda uma mensagem pra gente, que nós respondemos aí para você, como podemos marcar uma consulta, como eu falei, no Brasil todo, dá para fazer no Rio de Janeiro pessoalmente, em São Paulo já estamos começando também pessoalmente, e pelo resto do Brasil, através de Skype, WhatsApp, telefone, você manda para o e-mail, eu olho o seu contrato e a gente conversa, tá bom? Obrigado pela participação, minha amiga. Vamos seguindo, lembrando que as perguntas, gente, são sempre respondidas por ordem de chegada. Você envia, outro dia eu respondi até uma pessoa no Facebook, não me lembro o nome agora, ela disse, Ronaldo, mandei a pergunta e ainda não me responderam. É que é muita coisa, a gente tem que obedecer uma ordem de chegada, todo mundo tem o mesmo direito, eu só estou dando prioridade ao pessoal que adquire as nossas apostilas. Tem a trilogia aqui do Defenda-se, o
financeiramente feliz e também o Vencendo Dívidas e Cobranças Abusivas, que no programa passado eu não tinha. E lembro que você, de posse dessa apostila, pode assistir na sexta-feira, gente, é importante, eu vim esquecendo de falar isso. Toda sexta-feira é gratuito, tá? A partir, salvo engano, das 6 da tarde, 11 horas da manhã, não sei, enfim, no nosso canal nós temos um curso sobre como superar o endividamento, como enfrentar cobranças abusivas e como organizar a sua saúde financeira. Toda sexta-feira o curso é de graça, quer dizer, você está apertado, não pode pagar nada e tal, assiste o nosso curso, o curso é completinho, não é porque é de graça que é aquela coisa pela metade, não, é um curso mesmo, gente. Toda sexta-feira tem uma aula. Se você puder adquirir as apostilas, é vantagem para você. Por quê? Porque você potencializa os seus estudos, você acompanha bem melhor eles e, é claro, você passa a ter a prioridade aqui nas nossas respostas. Quer dizer, se você tiver uma dúvida, assistir o curso e tal, quer que eu responda, você manda o seu e-mail e diz assim, olha, eu tenho as apostilas. A nossa equipe compara lá o e-mail com o e-mail da aquisição e você já tem prioridade na resposta. Quer dizer, é um curso muito legal, gente, se chama De Devedor a Vencedor. Pode ser uma excelente oportunidade para você aprender a enfrentar cobranças abusivas, superar o endividamento e, de uma vez por todas, equilibrar a sua saúde financeira. Essas apostilas, gente, para quem tiver dúvida, porque e-book, aí muita gente diz assim, eu não sei nada de e-book. E-book, gente, é o seguinte, como elas são formatadas, você lê no computador, você lê no tablet, você lê no celular, ou faz isso que está aqui, olha, você imprime, né, e coloca o espiral, fica bonitinho, fica uma apostila para você estudar, anotar, acompanhar o curso, acompanhar o canal, tudo certinho. Aí você diz assim, Ronaldo, não entendo nada dessas coisas de informática, é só você ir até uma lan house dessa que o pessoal sabe como é que faz, olha, vai na loja, fez o pagamento, pegou, imprimiu e rapidinho tá lá para você a sua apostila, tá bom, gente? Vamos dar sequência aqui que o tempo vai passando, né? Vamos lá. A Claudemira. Estou inadimplente em 2 instituições bancárias. Cartão de crédito, cheque especial e empréstimo. O que ela falou aqui é uma coisa engraçada, não vou ler para vocês não. Não tenho previsão de sanar esses débitos e a dívida só aumenta. Quais as possíveis consequências que eu possa vir a sofrer? Os bancos podem piorar meus bens, sabendo que eu possuo apenas um carro financiado e 50% de terreno, o que pode acontecer comigo? Te aguardo desesperadamente. Claudemira, então desesperadamente vai aqui a sua resposta para acabar com esse desespero. Minha amiga, olha só, dívida de cheque especial, cartão de crédito e empréstimo sem garantia dificilmente se torna um processo judicial. Se dificilmente se torna um processo judicial, então não há penhora, né? Se não há processo judicial, não há penhora, como eu já disse nesse vídeo aqui, penhora só acontece dentro de um processo por ordem do juiz. Por que eu digo que dívidas de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo sem garantia dificilmente se tornam processos judiciais? Veja bem, gente, eu não estou dizendo que não se tornam, eu estou dizendo que dificilmente se tornam. Porque é muito caro para o banco, é muito arriscado para o banco. O que é ser muito caro? Ele tem que ingressar com ação de cobrança, ele vai dizer que os juros eram de 10, 15, 20% ao mês e você vai dizer que não é nada disso através do seu advogado, vai provar que a média de juros é aplicada pelo Banco Central do Brasil, muito menor que isso. Aí tem perícia, tem um longo tempo, o banco vai ganhar ação? Vai, você tem uma dívida e não pagou, mas vai ganhar aquilo tudo que ele diz que você está devendo? Provavelmente não. Então ele vai entrar com uma ação, vai gastar dinheiro com advogado, custos judiciais, perícia, tudo isso para dizer que você está devendo bem menos, ele já não vai gostar. Aí ele vai tentar te executar, é onde entra a penhora. Você aqui tem um carro financiado. Olha, para penhorar o carro financiado e levar ele a leilão, o que acontece? Primeiro tem que pagar o financiamento, para depois sobrar para o banco. Não vai sobrar nada para o banco, não vale a pena, né? Porque uma vez quitado lá o financiamento, num leilão não sobra nada, né? E você tem 50% de um imóvel, se é o seu único imóvel. Para esse tipo de dívidas, tá, gente? Eu sempre lembro isso, não é para todo tipo de dívida, mas o único imóvel, em caso de dívida de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal sem garantia, não pode ser executado, tá? O único imóvel, vou repetir, olha, dívida de condomínio, dívida de IPTU, quando é o fiador do contrato de aluguel que dá o seu imóvel em garantia, financiamento do próprio imóvel, empréstimo com garantia imobiliária, é muito perigoso isso, você faz um empréstimo, dá o imóvel como garantia, entendeu? São nesses casos, então, em que você corre esse risco, de resto não, e no seu caso aqui, esse imóvel está garantido. Tá bom, minha amiga? Espero que tenha passado o desesperadamente. Vamos lá, Leandro agora.
Bom dia, senhor Ronaldo. Se por acaso eu pagar a empresa de cobrança e quiser negociar com o banco depois, será que é vantagem? Pois teria que entrar com um processo de juro abusivo, creio eu. Leandro, sinceramente, se você pretende discutir os juros, eu acho que é melhor você discutir isso antes do que depois, tá? Depois é um pouquinho mais complicado, tá? Agora, antes, e eu vou falar no vídeo dessa semana ainda, não sei se já passou, se você ainda vai assistir, etc., mas assiste lá na dica dessa semana, e eu falo exatamente sobre essa questão. Como você pode tornar nula uma confissão de dívida, um pagamento que você tem que fazer, etc., exatamente porque eles estão inflados de juros abusivos, de quantias que você não deve. Pensa bem nisso, amigo. Minha opinião, se você quer discutir, faz isso antes, não depois, tá? Eu acho mais interessante para você. Mas lembro, gente, que cada caso é um caso. Às vezes a pessoa precisa pagar uma dívida, precisa ter um nome limpo para fazer novos negócios, para resolver alguns problemas urgentes e depois quer discutir. Pode? Pode. Então tem que analisar cada caso. E vamos lá, gente, olha, toda sexta-feira é sempre importante lembrar, porque eu falo sobre todas essas coisas. O nosso curso de devedor a vencedor, toda sexta-feira uma aula diferente, é um curso gratuito e acompanha exatamente qual é o conteúdo. O conteúdo está aqui, olha, vencendo dívidas e cobranças abusivas, financeiramente feliz, defenda-se, né? Lembro, né? Hoje eu estou lembrando toda coisa que vocês que adquirirem a apostila têm prioridade na rapidez das respostas. Aí a pessoa diz assim, Ronaldo, mas eu tenho um caso urgente, preciso falar com você. É só mandar um e-mail, nós vamos agendar uma consulta, vamos conversar olha, pessoalmente no Rio, estamos chegando em São Paulo e online por telefone, Skype, WhatsApp, todo o Brasil, tá, gente? Dá para atender, eu tenho feito isso rotineiramente, a gente marca consulta e orienta o pessoal em todo o país, tá bom? Vamos lá então. Marcos Fernandes agora. Ronaldo, boa tarde. Parabéns pelo seu magnífico trabalho que esclarece o povo brasileiro ante o perverso sistema bancário. Obrigado, ele agradece e eu também agradeço, Marcos. Obrigado pelo apoio. O que um banco como o Bradesco pode cobrar do cliente na hora de fazer um consignado? No meu contrato constam pagamentos autorizados, tributos, seguro prestamista, custo efetivo total, encargos prefixados, ok. Valor liberado foi R$ 21.300, valor total devido R$ 23.095. Deixa eu ver só isso aqui. Vamos lá então, Marcos. O que acontece? Você vê lá no contrato, essa pergunta é importante para a gente chamar a atenção de uma questãozinha. A diferença entre, você coloca aqui o custo efetivo total, a taxa de juros, aliás, né? A taxa de juros efetiva e a taxa de juros nominal. Você quando vai pegar um empréstimo, o gerente do banco, da financeira, ele diz assim, olha, essa taxa está ótima, é 2% ao mês. Mas ele está falando da taxa nominal. Quando você vai olhar no contrato, acaba escrito assim, taxa efetiva, 2,8%, 3,4%. É porque quando junta todas as despesas, e aí efetivamente o que você vai pagar. Eu, minha opinião, como advogado, eu considero isso propaganda enganosa. Se o sujeito vai na televisão, no rádio, no jornal, na internet, e diz assim, olha, o empréstimo da nossa empresa é de 2%. O que você, consumidor, pensa? Vou pagar 2% ao mês. Mas aí vem o contrato dizendo que a taxa efetiva é de 3%. Está te enganando. É a minha opinião e eu acho que isso pode ser combatido. Então, assim, o que vão cobrar no consignado? O que podem cobrar? O valor que você tomou emprestado, normalmente o IOF ele é incorporado ali, por isso que você pede 21, mas está pagando um pouco mais, porque tem um imposto, tem outras despesas, eles consolidam aquilo e financiam para você. Marcos, tem muita coisa que está certa, tem muita coisa que está errada. Agora, para te responder, amigo, só analisando o seu contrato direitinho. E tem algumas coisas que são teóricas, né? São objeto de tese, como essa que eu defendo, que estão enganando o consumidor à medida que dizem que ele vai pagar uma taxa de juros tal, X, de 2%, e quando ele faz o contrato, está lá 3%, que é a taxa efetiva. Isso está errado, né? Outras coisinhas dentro do contrato, só lendo o próprio, meu amigo, tá bom? Vamos seguindo aqui, deixa eu dar uma olhadinha no nosso tempo. Estamos chegando aí a 30 minutinhos, mas eu não queria deixar tanta pergunta ainda, gente. Olha, para vocês terem uma ideia, olha, tem muita coisa, mas também o vídeo não pode ficar muito longo, né? Então eu vou responder mais essa do meu amigo Mr. W, é isso? Mr. W, vamos lá. Ah, sim, eu já respondi várias perguntas suas lá no canal. Doutor Ronaldo, assistindo esse vídeo, me chamou a atenção uma informação com um comentário que é o seguinte.
O banco não pode passar informações de um correntista para uma empresa de cobrança. Aquelas empresas que ficam te ligando o tempo todo para fazer acordos e falam em nome do banco. O senhor comentou que, além de ser ilegal, pode-se pedir reparação financeira. E como proceder em casos assim se vier a acontecer? Obrigado pela atenção e sucesso. Sucesso para nós, meu amigo. Obrigado pelo apoio. Excelente aqui a sua pergunta. Ainda bem que eu decidi encerrar o vídeo de hoje com isso aqui, com essa sua pergunta, que me dá a oportunidade de falar sobre esse tema. Está aqui no Financeiramente Feliz, bem discriminado. Está também no Vencendo Dívidas, exemplos práticos. Esse Vencendo Dívidas, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas eu escrevi um livro chamado Advogado Devedor, que eu me tornei propositalmente devedor, duas espécies de dívidas, e enfrentei a indústria da cobrança. Quer dizer, o que você está vivendo, eu já vivi, já sofri, e escrevi um livro contando esses casos, explicando os absurdos, né? Eu aqui vou narrando os telefonemas, as respostas, etc., e falando o que está certo e o que está errado. Acho que eu acabo falando só o que está errado, né? Porque eles não fazem nada de certo, né? Praticamente nada de certo. Mas eu falo sobre isso. Veja bem, existe o sigilo bancário. O sigilo bancário é protegido por lei. Você, quando vai a um banco, você dá todos os seus dados. Eles estão protegidos por sigilo. O banco não pode dizer assim, por exemplo, vou colocar aqui, o seu Zezinho me fez... O banco chama a empresa de cobrança Souza e Silva, e diz assim, olha, o Zezinho me fez um empréstimo comigo, não pagou, então toma aqui todos os dados do Zezinho e pode cobrar. Violou o sigilo bancário, entregou os dados do Zezinho para a empresa Souza e Silva. Está errado. Agora, se o banco ele cedeu a dívida, ele fez a cessão de crédito, ou como se diz aí popularmente, vendeu a dívida, aí ele vende com todas as informações. Agora, é preciso lembrar que para isso se tornar legal, esse negócio se tornar legal, o banco tem que avisar o Zezinho expressamente, quer dizer, por escrito, olha, a partir dessa data, a sua dívida não me pertence mais. Ela pertence agora a Souza e Silva, empresa de cobrança. Aí a Souza e Silva entra em contato com você. O que acontece normalmente é, em primeiro lugar, o banco passa os dados e a empresa Souza e Silva começa a cobrar. Está errado, violou o sigilo bancário. Outro ponto, o banco cede a dívida, mas não avisa o Zezinho. E a empresa Souza e Silva começa a cobrar e diz assim, olha, a dívida agora é comigo. Não, eu sinto muito, não fui avisado de nada, não tenho que conversar com você. A história é essa, gente, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, meu amigo, Mr. W, olha só, além de ser legal, pode pedir reparação financeira? É claro que pode. Se foi cometida uma ilegalidade, seu nome de repente foi distribuído aí entre as empresas de cobrança, para você ser cobrado, você pode entrar com uma ação para pedir a suspensão dessa cobrança e a reparação do dano moral, tá? Reparação por dano moral. Como é que você pode fazer isso? Pode procurar um advogado, contar a história e pedir para ele resolver esse problema para você. Ou você pode ir lá na loja do nosso site, adquirir o seu Defenda-se, além de passar a ter prioridade aqui, né, para suas respostas serem mais rápidas, além de poder acompanhar as aulas lá gratuitas do nosso canal, você também tem aqui os modelos de passo a passo, tudo certinho para você fazer sozinho. E se você disser assim, Ronaldo, mas sozinho eu não faço, porque eu fico com medo, imagina, tem audiência, eu vou explicar aqui como é que você também pode ter um advogado só para fazer a audiência. Deixa eu ver se eu acho aqui, só rapidinho, porque às vezes a gente vai olhando aqui, eu não quero ficar tomando tanto o tempo de vocês, né? Mas cada página dessa, abrir certinho, modelo de ação para suspensão de cobrança por terceiros com base no princípio legal da inviolabilidade do sigilo bancário. Quer dizer, a sua ação, meu amigo, está aqui prontinha. É só você colocar a sua historinha. Foi o Banco Bradesco, foi o Banco Itaú, foi a Caixa Econômica, passou para a empresa Souza e Silva. Só colocar aqui. O resto já está prontinho, ó, dos fatos, fundamentos, da lei, do pedido, está tudo prontinho. Repito. E aí você recebe aqui também todas as orientações de como proceder. Tá certo, meu amigo? Gente, já foram aí 33, estamos chegando a 35 minutos, né? Acho que está na hora da gente parar com as perguntas. Agora já entra para a próxima semana, com toda certeza, para não cansar muito vocês. Agora, não custa lembrar, gente, nosso canal, toda segunda-feira você vai encontrar um vídeo lá com uma dica jurídica para você aprender mais alguma coisa sobre os seus direitos, né? Vai ter um post também, você quer receber os nossos posts, então se cadastra na nossa lista. É só mandar um e-mail, a gente faz todo o trabalho e você só tem o trabalho de abrir e ler. Você vai ver o vídeo, vai receber os nossos posts, lembra sempre, direito em linguagem simples, linguagem fácil para você.
Às quartas-feiras, as respostas. Você teve uma dúvida e tal, envia por e-mail, nós organizamos aqui e respondemos toda semana várias e várias para vocês. E às sextas-feiras, o curso de devedor a vencedor, gratuito, gente, não paga nada. De devedor a vencedor, onde você vai aprender como superar cobranças, como enfrentar cobranças abusivas, como enfrentar o endividamento, como equilibrar definitivamente a sua saúde financeira. Você assiste de graça, não tem que pagar nada. Se você quiser potencializar os seus estudos, tá aqui, olha, gente, você pode adquirir a trilogia. É o Defenda-se, é o Vencendo Dívidas e Cobranças Abusivas e é o Financeiramente Feliz. São 3 apostilas que te ensinam tudo que você precisa saber para isso, para enfrentar cobranças abusivas, para superar o endividamento e equilibrar de vez a sua saúde financeira. Lá na loja do nosso site, uma super promoção, você adquire as 3. Se não puder, adquire uma, depois adquire outra, sem problema nenhum. Você vai pagar um pouquinho mais, porque não vai estar na promoção, mas sempre vale a pena. E, por fim, gente, eu queria dizer que quem adquire as apostilas tem a prioridade também lá nas perguntas, né? Você, quando mandar a sua pergunta, você informa, olha, eu adquiri a apostila, a gente faz a organização lá pela loja, verifica, confere o seu e-mail e te damos a prioridade, tá bom? Gente, como vocês viram, tem muito mais pergunta aqui para ser respondido. Se você tiver alguma urgência e quiser, agenda uma consulta comigo, tá bom? É só você entrar em contato por e-mail, a gente se fala pessoalmente no Rio, daqui a pouco também em São Paulo e online por telefone, né? Skype, WhatsApp, telefone, enfim, Brasil inteiro. Tá bom, gente? Acho que é isso aí. Por hoje, nos vemos na próxima quarta com as respostas, na sexta-feira com o curso e na segunda-feira com a dica jurídica. Grande abraço e até o próximo escritório do advogado. Tchau!